Em um mundo onde a promessa de salvação é o maior tesouro, há questões fundamentais que muitas vezes são negligenciadas. Ellen G. White, em seus escritos, alertou com firmeza sobre os caminhos que nos afastam da verdadeira comunhão com Deus. Não é suficiente apenas professar fé, viver de qualquer maneira ou ignorar os princípios divinos. A dura realidade é que, segundo os ensinamentos de Ellen, 3 pecados específicos têm o poder de afastar até mesmo os mais sinceros seguidores do céu. Você já parou para refletir sobre os pecados que muitas vezes consideramos pequenos ou irrelevantes? Será que a sua vida cristã está à altura do que Deus espera? Ellen G. White, com sua sabedoria profética, nos dá pistas importantes para que possamos evitar armadilhas espirituais que podem ser fatais para a nossa salvação. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar esses alertas divinos, pois, como ela nos adverte, muitos perderão o céu por negligenciar os detalhes aparentemente insignificantes. Há um chamado para os adventistas se posicionarem com urgência e vigilância. O que são esses pecados que muitas vezes são tolerados ou esquecidos, mas que têm consequências eternas? Ellen G. White, em sua visão clara e direta, nos desafia a examinar nossas ações, atitudes e até mesmo pensamentos que, se não corrigidos, nos afastam de Deus e nos colocam em risco de perder a salvação. Não podemos ser ignorantes sobre esses aspectos, pois a eternidade está em jogo. Neste vídeo, vamos explorar esses 3 pecados que, de acordo com Ellen G. White, afastarão muitos adventistas do céu. Prepare-se para uma reflexão profunda, pois as respostas que você encontrará podem mudar o curso da sua vida espiritual. Será que você está fazendo parte da estatística dos que negligenciam esses alertas? Ou estará você pronto para finalmente deixar esses pecados para trás e caminhar em direção à verdadeira pureza e santidade que Deus exige de seus filhos? O céu é mais do que uma promessa distante. Ele é uma realidade para aqueles que obedecem aos ensinamentos divinos e seguem os passos que Ellen G. White nos deixou. Vamos juntos entender, de forma clara e incisiva, o que pode nos impedir de entrar na glória celestial. Está pronto para a verdade que muitas vezes nos falta coragem de enfrentar? O primeiro pecado que Ellen G. White destaca como um grande obstáculo para a salvação é a negligência espiritual. Muitos cristãos, ao longo do tempo, começam a se afastar da busca constante pela santidade. Com o tempo, as distrações da vida cotidiana, os desafios e as tentações se tornam mais atraentes do que os princípios da fé. É fácil cair na armadilha do deixa para depois, quando, na verdade, a vida cristã exige diligência e esforço contínuos. Ellen G. White advertiu que essa falta de vigilância não só compromete a nossa relação com Deus, mas também nos impede de estar prontos para a volta de Cristo. O simples ato de negligenciar os deveres espirituais pode parecer inofensivo, mas é esse pequeno pecado que, quando repetido, resulta em um afastamento profundo e fatal de Deus. Em segundo lugar, a falta de amor genuíno ao próximo é um pecado que Ellen G. White denuncia como uma grande barreira para a salvação. Não basta apenas seguir as regras e guardar os mandamentos. É necessário que o amor de Cristo esteja verdadeiramente em nossos corações. A Bíblia ensina que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos, mas em muitos casos a sociedade nos incita ao egoísmo, à indiferença e à competição. A falta de compaixão e empatia pelas necessidades dos outros impede que o cristão viva de forma plena e fiel. Ellen G. White sempre enfatizou que o amor, como um reflexo de Cristo, deve ser visível em nossas atitudes diárias. Quando negligenciamos esse amor, não estamos apenas prejudicando os outros, mas também a nós mesmos, pois o amor
é a essência de nossa relação com Deus e com o próximo. O terceiro pecado que Ellen G. White nos alerta é o orgulho espiritual. Muitos cristãos, ao longo de sua caminhada, começam a se achar melhores ou mais justos do que os outros. O orgulho, disfarçado de superioridade espiritual, é uma das armas mais traiçoeiras do inimigo. Ele faz com que o cristão perca o foco na humildade que Jesus tanto ensinou e se concentre mais em si mesmo do que em servir aos outros. Ellen G. White afirmou que o orgulho não apenas afasta as pessoas de Deus, mas também impede a verdadeira transformação do caráter, que só pode ser alcançada por meio da humildade. O cristão orgulhoso vê-se como o juiz dos outros e não consegue perceber suas próprias falhas e limitações. Esse pecado, muitas vezes escondido sob uma fachada de santidade, pode levar a pessoa a perder a visão clara de sua real necessidade de Deus. Além disso, a falta de arrependimento genuíno também pode ser uma consequência do orgulho. Quando alguém se considera espiritualmente superior, a ideia de confessar os próprios erros e buscar arrependimento torna-se difícil. Ellen G. White falou frequentemente sobre a importância da humildade diante de Deus, a capacidade de reconhecer nossas falhas e pedir perdão. A verdadeira salvação começa com um coração quebrantado, que não se esconde atrás de máscaras ou aparência de perfeição. O orgulho fecha os olhos do cristão para a necessidade urgente de transformação e arrependimento. Esses três pecados, a negligência espiritual, a falta de amor ao próximo e o orgulho espiritual, são como correntes invisíveis que prendem as almas em uma prisão espiritual. A cada passo que damos em direção ao céu, eles nos puxam para trás, impedindo-nos de avançar. O cristão que cai em qualquer um desses pecados começa a se afastar de Deus e se torna mais suscetível à tentação e ao desânimo. Ellen G. White nos exorta a manter os olhos fixos em Cristo e a fazer todo o possível para eliminar qualquer obstáculo que nos afaste dele. A negligência espiritual é uma verdadeira ameaça à salvação. Quando falhamos em nutrir nossa vida de oração, meditação nas Escrituras e comunhão com Deus, o pecado começa a tomar o controle. Ellen G. White destacou que muitas pessoas não percebem como o distanciamento gradual de Deus pode afetar profundamente suas vidas. Não são apenas os grandes pecados, mas as pequenas escolhas cotidianas que nos afastam da verdadeira devoção. Em suas cartas, ela nos adverte contra a complacência, afirmando que a salvação exige uma atenção constante e uma vida cristã que vá além das aparências. Quando negligenciamos nossa jornada espiritual, estamos, na verdade, dando abertura para que os pecados mais sutis entrem em nossa vida sem sequer percebermos. A batalha espiritual nunca é vencida com negligência. O segundo pecado, a falta de amor genuíno, se manifesta em ações e palavras. Não se trata apenas de uma ausência de gestos grandes, mas de uma falta de interesse genuíno pelo bem-estar do outro. Ellen G. White nos lembra que a fé sem amor não tem valor algum. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias necessidades que esquecemos de olhar ao redor e ver o sofrimento dos outros. Jesus nos ensina a ser como Ele, que demonstrou compaixão até pelos mais marginalizados da sociedade. Não podemos viver uma vida de fé isolada, sem nos importar com o próximo. Esse pecado não é apenas uma falha moral, mas uma falha na verdadeira compreensão do Evangelho de Cristo. O orgulho espiritual é, sem dúvida, um dos mais perigosos. Ele surge de uma comparação constante com os outros e cria uma sensação de autossuficiência. Ellen G. White relatou que muitos cristãos se afastaram de Deus porque se viam como mais justos ou mais espirituais do que os outros. Ela destacou que o orgulho se reflete não só nas palavras, mas nas atitudes diárias, no modo como olhamos para os outros, como falamos e como nos posicionamos dentro da comunidade.
O orgulho espiritual torna a pessoa insensível ao pecado e à necessidade de arrependimento, levando-a a acreditar que sua relação com Deus está segura, quando na verdade está em risco. Portanto, é essencial que os adventistas revelem seu coração diante de Deus e se esforcem para viver de maneira fiel. Ellen G. White enfatizou que, embora a salvação seja um presente de Deus, é também uma responsabilidade nossa de viver de acordo com os princípios divinos. O simples ato de negligenciar os ensinamentos e princípios do Evangelho pode nos afastar de Deus de forma irreversível. Não podemos permitir que esses três pecados, negligência, falta de amor e orgulho, se enraizem em nossas vidas. Devemos estar atentos, vigiar e orar para que possamos resistir a essas tentações e, assim, viver uma vida plena de fé. Concluímos, então, que a salvação não é algo que pode ser dado por garantido. Ela exige mais do que simples palavras ou ações de aparência. Como Ellen G. White nos ensinou, a vigilância constante, o amor genuíno ao próximo e a humildade diante de Deus são pilares que sustentam nossa caminhada cristã. Não podemos permitir que a negligência espiritual, o egoísmo disfarçado de indiferença ou o orgulho espiritual ditem nosso destino eterno. Estes três pecados, aparentemente pequenos e muitas vezes ignorados, são como correntes invisíveis que nos afastam da verdadeira comunhão com Deus. O desafio, portanto, é grande. Devemos nos alinhar com os princípios de Cristo, rever nossa postura diante de Deus e do próximo, e refletir sobre como estamos vivendo nossa fé. Ellen G. White não só apontou esses pecados, mas nos ofereceu o caminho da verdadeira transformação, que começa com a humildade, o arrependimento e o amor genuíno. Se desejamos alcançar a salvação, devemos estar dispostos a rejeitar tudo o que nos afasta de Deus, para que possamos estar preparados para a glória eterna. À medida que seguimos em nossa jornada espiritual, lembre-se, cada passo é uma escolha. Escolha hoje rejeitar os pecados que podem te afastar do céu. Que possamos, com o auxílio de Deus, afastar a negligência, renovar nosso amor pelo próximo e, acima de tudo, cultivar um espírito de humildade verdadeira. O céu não é apenas um destino, mas um estilo de vida que devemos viver todos os dias. Agora pergunte-se, você está pronto para deixar esses pecados para trás e caminhar firmemente em direção ao céu? Lembre-se de que a vida eterna exige mais do que esforço, ela exige total entrega. Reflita profundamente sobre suas escolhas e que sua jornada se torne mais do que um caminho de palavras, mas um caminho de ação. Se este vídeo fez você refletir, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Não perca a chance de caminhar com mais sabedoria e preparação para a glória eterna. Junte-se a nós na missão de viver uma fé genuína, cheia de amor e humildade, como ensinou Ellen G. White. O céu está à sua espera, mas a decisão é sua. Vamos seguir juntos nessa jornada.